Eu agradeço muito o convite e quero louvar e parabenizar os professores que tiveram a iniciativa de fazer um curso sobre mídia cotidiana. Eu vou falar sobre mídia e cultura e cotidiano, eventualmente, eu acho que tem a ver com o curso e com o que vai se falar aqui, com o que vai estudar aqui. Eu gostaria de pontuar uma coisa inicialmente, é que essa sociedade progressivamente gerada pelo capital mundo, que é a sociedade que estamos experimentando, que estamos vivendo no momento, quer dizer, essa sociedade do mercado internacional arrebata a centralidade do mercado nacional na reprodução capitalista, essa sociedade já sabe que o desenvolvimento socioeconômico não pode mais ser concebido como uma pura e simples resultante de um processo de acumulação. Quer dizer, a sociedade capitalista já perdeu todas as ilusões com relação ao progresso ilimitado, e as ilusões hoje se centram na tecnologia, que é onde o avanço se faz mais visível, mas não na redução do nível de miséria das populações. Se tornou evidente o seguinte, o peso de fatores sociais, e dentro desses fatores sociais avulta o conhecimento. O conhecimento hoje é mecanismo acumulativo. Então, pesquisa tecnocientífica, a formação permanente, irradiação de atitudes compatíveis com a transformação contínua dos fatores produtivos, tudo isso decorre de uma alteração no perfil antropológico do novo sócio, do novo indivíduo social, em que nem sempre se pode ver muito claramente onde é que termina a informação e começa a formação. E por essa formação eu posso trocar cultura, educação, atitude formativa. Então, por que isso? Porque, na realidade, as rédeas do poder social se confundem hoje cada vez mais com o dispositivo de controle da informação. Isso que era uma antevisão, que era uma frase talvez prospectiva no passado, é realidade hoje. Quer dizer, primeiro, a crise das antigas formas de transmissão do conhecimento, a crise do jornal, a crise do livro, está tornando cada vez mais claro a perda da centralidade simbólica dos suportes tradicionais. O livro, por exemplo, que formou pastoralmente a consciência cívica do Ocidente, vem perdendo a sua centralidade simbólica. Não é que deixe de ser importante, não tem ainda um suporte culturalmente, civicamente mais importante que o livro, mas a centralidade simbólica que o livro tinha já se foi, está se esvaindo. Então, essa perda só realça o poder da informação generalizada. Quer dizer, a grande transformação que estamos vivendo privilegia a dimensão técnica do homem e privilegia em tal magnitude que a forma da consciência contemporânea fundamentalmente tecnológica. Quer dizer, isso equivale a dizer o seguinte, que o relacionamento do sujeito humano, o relacionamento dos sócios com a realidade hoje, passa necessariamente pela tecnologia, e em especial as tecnologias da informação, em todos os seus modos de realização. São muitos e diferentes os modos de realização dessas tecnologias. É com isso, quer dizer, com o capitalismo transnacional e com o mega incremento tecnológico, o mundo se amplia. Quanto a isso, não há dúvidas. O mundo se amplia submetendo ao capital, de modo direto ou de modo indireto, outras formas de regência da realidade. Quer dizer, é preciso começar a ver que a tecnologia deixa coisas mais claras, torna coisas mais claras. Que o capital, muito além de um excedente que reverte para a produção, de excedente de trabalho, de apropriação do trabalho, o capital é lei de estruturação do valor.
O capital é civilização. Nos Grundrisse, que está bem traduzido, aliás, pela editora Boitempo, na bela edição, há uma citação de Marx, de um historiador inglês, que é o John Wade, um historiador burguês, e que o Marx admite, Marx concorda, quando ele diz assim: o capital é civilização. As forças produtivas do capital são civilizatórias. E o capital, nesse momento, perfaz isso que já se antevia em meados do século XIX, perfaz essa linha, esse telos, como uma lei estrutural de organização do mundo. O capital organiza, se organiza para a felicidade ou para a infelicidade humana, isso é outra coisa. O capital organiza. Então, nesse novo espaço, esse espaço da consciência tecnológica, que é configurado primordialmente pelo mercado, o poder da mercadoria e o poder da informação como que reduz o carisma do Estado Nacional. Quer dizer, não é mais o Estado, é hoje o mercado global que fornece os principais cenários de identidade para os sócios. Quer dizer, se enfraquece a ficção histórica da cidadania política e emerge a figura do consumidor como novo sujeito social. Esse novo sujeito social é concebido desde a origem como o contrário da ideia clássica de cidadania. A cidadania nunca foi econômica, a cidadania nunca foi definida por economia, mas por política. A ideia do cidadão como consumidor costuma ser divulgada por marxistas arrependidos, é uma ideia que tipifica bem o espírito neoliberal do tempo. A questão, eu vou falar brevemente de educação no lugar de formação, porque a pergunta a fazer: será que nesse quadro subsiste a ideia clássica de formação para qual a educação dos nomes? E que ideia é essa? Ora, se nós tomarmos educação como processo de incorporação intelectual, de incorporação afetiva pelos indivíduos, o antigo grego é simplesmente um outro nome, um nome de feição clássica para o equilíbrio econômico, o equilíbrio político e o equilíbrio ético da comunidade humana. Portanto, a formação para o bem é o princípio de preservação e continuidade do grupo de acordo com os princípios da fundação. Eu sempre tenho entendido ética dessa maneira. Ética não como conteúdo moral, não como imperativo universal de conduta, que seria moralidade, que seria moral, mas ética como a preservação da palavra da fundação. Quer dizer, a palavra do ancestral, a palavra do pai morto. Quer dizer, o que cada um carrega moralmente na cabeça é a necessidade de preservar o grupo, manter a vida do grupo como tal. Isso, para mim, é ética. Ora, as forças canônicas desse equilíbrio, que é o equilíbrio socialmente buscado, se acham onde? Se acham nos sistemas de conhecimento, em primeiro lugar. Tanto se acham nas ciências, nas artes, nas narrativas, nos sistemas de pensamento, se acham também nas instituições, quer dizer, no trabalho, nas relações de parentesco, nos costumes, se acham nos códigos, nas leis, se acha em tudo isso que regula ou orienta os destinos comunitários de acordo com as verdades que o grupo instituiu consensualmente. Ora, a preparação do indivíduo para a assimilação dessas formas é que constituem níveis diferenciados a educação. Portanto, vai ter sentido o que eu vou aqui dizer, me demorar um pouco nesse assunto, porque nessa sociedade em que a consciência é predominantemente tecnológica e é distributivista, tende a se confundir a educação com instrução. E a educação não se confunde com instrução por isso. Eu entendo instrução como ensino ou capacitação para exercício de funções específicas. Instrução nesse sentido. E não se confunde também essa educação, essa formação com cultura. Porque a cultura, por mais que
abundem ou variem as acepções de cultura, ela tradicionalmente é entendida como um modo de produção de sentido para a totalidade social. Ora, educar, portanto, formar, é socializar. Educar é socializar individualizando. Quer dizer, primeiramente, inscrever o jovem, inscrever a criança no ordenamento social desejado. Esse é o lado reacionário, quer dizer, o lado conservador de toda a educação, tem que inscrever no ordenamento social que se deseja, e depois criar as condições cognitivas e as condições afetivas para a autonomia individual desse jovem como adulto. Portanto, essa é a visão, pelo menos adotada pelo pensamento pragmatista sobre formação, desde Johnny Dewey e a Richard Roth, com detalhamentos práticos, mais práticos no sentido de conceber o ensino fundamental como socializante e o ensino universitário como individualizante. Então, a radicalidade desse processo, que depois eu vou contrastar com o processo formacional, acontece na infância. Eu acho que é nesse momento e nesse período que se instaura para o sujeito humano a troca simbólica no lugar dos fatos naturais, no lugar dos fatos imaginários. Quer dizer, nas sociedades arcaicas, que talvez seja preciso prestar muita atenção a elas para se voltar a entender melhor a educação, nas sociedades tradicionais, nas sociedades de arquê, se trata propriamente de iniciação. Não existe nas sociedades antigas a palavra educação. Né? E essa arquê, essa iniciação, esse momento crucial. A iniciação é uma espécie de nexo social, é uma espécie de câmara negra, onde nascimento e morte deixam de ser termos da vida, quer dizer, deixam de ser origem e destino, e reevoluem um no outro, não no sentido de qualquer fusão mística, mas para fazer do iniciado um verdadeiro ser social. A tarefa da formação educativa, da formação educacional, é tornar o indivíduo um ser social, tornar a criança um ser social. Então, a criança não educada ou a criança não iniciada apenas nasceu biologicamente, apenas ainda tem um pai e uma mãe reais, mas para se tornar ser social, ela tem de passar pelo acontecimento simbólico do nascimento-morte iniciático. Portanto, é preciso ter feito o trânsito da vida e da morte para não entrar na realidade simbólica da troca. Ora, o que nós modernamente chamamos de formação educativa é, no limite, apenas um eco da profundidade do processo iniciático, que é feito por família e por escola. Quer dizer, sem esse processo, o horizonte do jovem é, primeiro, a angústia e, contemporaneamente, a droga. A droga é o discurso do pai faltante. A droga é o discurso do símbolo que falta. Então, outro modo de dar conta dessa profundidade é, por exemplo, acompanhar o aforismo de Nietzsche. Eu cito Fragmentos Póstumos e Aforismos, edição PUC Loyola, 2009, quando Nietzsche, indagado o que era socializar educativamente, o que era educação, Nietzsche diz assim, olha, educação, formação, é compreender imediatamente tudo o que se viu por meio de fantasmas determinados. Só que, ele diz, é o valor dessas representações, das representações fantasmáticas, que determina o valor das culturas e da educação. Ora, esse conceito de representação fantasmática é antigo, quando Aristóteles nos assegura, em Peripsirrê, sobre a alma, ele diz, a alma não conhece sem fantasmas. Quer dizer, a alma não conhece sem fantasia, a alma não conhece sem imagem. Conhecimento é necessariamente mediado por imagens. Ora, ou seja, sem nenhuma imagem, sem uma imagem interna ou uma imagem externa capaz de mediar o ato de apreensão do real, não há conhecimento. Portanto, é tão radical
a especificidade da educação, que Nietzsche vê nela a própria continuação da procriação e, muitas vezes, uma maneira de aperfeiçoar posterior a ela. Educação tão importante quanto a procriação. Então, vocês me perguntam o que a mídia tem a ver com isso. É essa questão que eu queria chegar. Toda vez que nós associamos mídia à cidadania, é a primeira associação que eu faço, a atitude imediata é quase sempre a de se pensar na mídia como parceira natural dos direitos sociais. Os direitos sociais são educação, saúde, habitação, proteção coletiva, são os direitos sociais que, na sociedade moderna, sabemos, são posteriores aos direitos civis. Direitos civis, representação democrática, liberdade de expressão, isso é direito civil. A associação que fazemos imediatamente com a mídia é direito social. E se nós nos restringirmos ao caso brasileiro, eu diria que o foco gerativo desses direitos sociais a que associamos à mídia é certamente a Constituição Federal de 88. Essa Constituição que transferiu os direitos sociais do capítulo da ordem econômica, estava na Constituição anterior, para o da ordem social, e transferiu reinterpretando como direitos universais de cidadania. Tanto o conceito de cidadania se amplia dessa maneira, constitucionalmente, daí, para mim, a grande importância da Constituição de 88, como apropriação social de bens coletivos. Cidadão contemporâneo, moderno, é aquele capaz de se apropriar de bens coletivos. Esses bens coletivos são educação, saúde, segurança, proteção do grupo, proteção do Estado. Portanto, nós sabemos que uma coisa é o formalismo dos direitos, outro é o exercício efetivo desse direito. Quer dizer, no contexto político e econômico, em que se institucionalizaram esses direitos sociais, a mídia já não era mais parceira deles. Nós tendemos a pensar que era. Mas quando eles se institucionalizam, a mídia já era parceira irreversível de quê? Do capital financeiro, portanto, do mercado, e do Estado empenhado em políticas de ajuste fiscal típicas do modelo neoliberal. Portanto, o compromisso histórico da mídia não é com direito social, a propaganda da mídia, sim, mas o compromisso real é com o mercado das finanças, portanto, com a financiarização do mundo, que é o novo modo de ser da riqueza, o novo modo de ser do capitalismo moderno, e do Estado, o Estado empenhado nesses ajustes fiscais. Ora, isso implica, na prática, uma dissonância ideológica entre o ativismo em favor da universalização dos direitos sociais e a valorização pela mídia da lógica do mercado. Uma valorização que é afim, que é homóloga, que é isomórfica à privatização na apropriação dos bens coletivos que estão implicados nos direitos sociais. Portanto, a mídia não é por, digamos, voluntarismo de um dono. A mídia é por inteiro, essa estrutura que está montada aí, antissidadã. Antissidadã. Essa privatização da apropriação dos direitos sociais é antissidadania política. Então, o que é que isso gera? A consciência individualista se sobrepõe no espaço público à consciência solidária. Se sobrepõe gerando condições desfavoráveis a quaisquer novas estratégias de institucionalização dos direitos sociais. Isso se vê na prática de todos os dias, não só aqui no Brasil, mas principalmente no Brasil. Qualquer mudança, qualquer inovação no plano dos direitos sociais, há intelectuais orgânicos dentro da mídia que tomam conta. Basta ver no único jornal, basicamente o único jornal, o grande jornal que tem hoje no Rio de Janeiro, que é o Globo, na ocasião das cotas, quando se discutia cotas
não havia argumentos contrários, mas havia um núcleo ali preparado para derrotar. Mas não adiantou também. Então, a cidadania que serve de referência para essa nova qualificação histórica da existência é basicamente a cidadania consumidora. Então, o social, portanto, passa a ser qualificado por capacidade de consumo. E é isso que passa a definir a agenda pública. Quer dizer, socializar-se é consumir. Ora, nós podemos assinalar nesse ponto uma transformação na tradicional organização da sociabilidade republicana. Quer dizer, o comum republicano se investe do ponto de vista do Estado-nação, das formas de ordenamento jurídico, se investe das fronteiras territoriais. Mas na angulação da sociedade civil, esse comum republicano se investe da forma de esfera pública. E eu estou entendendo esfera pública aqui como um espaço de comunicação, em que cada indivíduo passa do discurso dual à relação discursiva com a massa anônima. Portanto, vendo esfera pública como um espaço cultural. Quer dizer, considerando aí que a moderna ideia de cultura como um campo autônomo de sentido seria uma resposta epistêmica à fragmentação da unidade mítica tradicional, quer dizer, de propriedade politicamente comum. Vejam só, o que eu quero dizer como resposta epistêmica da cultura? É que a política e a cultura presidiram a reinterpretação da comunidade antiga na Europa no século XVIII. Quer dizer, quando o poder religioso, quer dizer, quando a igreja vai perdendo a sua força de coesão total da sociedade, portanto, quando se perde a visão de uma unidade totalizante do mundo centrada na ideia de Deus, a cultura vai tomando lugar. A cultura é uma espécie de resposta de unidade à fragmentação do horizonte existencial humano. Quer dizer, ali onde a unidade religiosa se perde, surge uma espécie de unidade civil chamada cultura. Ora, a irrupção, portanto, dessa realidade nova na história foi um dos efeitos da transformação das relações de produção, a Revolução Industrial, que se alinhava com a expansão da democracia burguesa. Portanto, o que eram estratégicas nesse momento para a burguesia ascendente? Eram estratégicas a educação e era estratégica a cultura como instrumentos de democracia como valor e como fim, e não mais apenas democracia como mecanismo de governo. Portanto, a disseminação, a popularização desses dogmas de soberania do povo demandava, exigia o livre trânsito de ideias. Portanto, a questão do espaço público, animado, agitado por educação e por cultura, era necessariamente, digamos, afim, compatível com o livre trânsito de ideias na democracia burguesa. Ora, então, o espaço público se fortaleceu na Europa ao longo do século XVIII, ao longo do século XIX, como um lugar de manifestação da vontade geral, tanto um lugar político, e não de vontades particulares. Ora, dessa forma, vejam só, o espaço público sempre foi, portanto, simultaneamente político e cultural. O espaço público europeu, em seus momentos fortes, era uma conjugação de política e de letras, e letras na acepção ampla, não apenas literária, na acepção ampla da palavra. Portanto, discursivamente, o espaço público, a esfera pública, se apoiava em instituições literárias, arenas de debate, meios editoriais, além da imprensa, que se anunciava, então, como agente promotor de cultura. Portanto, vejam só, a associação entre o parlamento e as letras era familiar aos intelectuais oitocentistas. As letras eram, na verdade, consideradas um tipo de parlamento. Não haveria abolição no Brasil. Os movimentos mais importantes da história do Brasil, a abolição, a República, não haveria abolição sem um espaço público nacional.
sobre o espaço público brasileiro. Há um momento do espaço público brasileiro, que valeria a pena estudar aqui concretamente esse mestrado, em que a língua nacional, cultura, era objeto de debate político. Um debate de Rui Barbosa com Ernesto Carneiro Ribeiro sobre a redação do Código Civil é um momento alto da cultura brasileira e um momento em que as letras, a escrita, são um fato político. Eu poderia citar outros debates, o Saraiva em Portugal com o autor de Senhora, com Zé de Alencar e outros. Bom, então, para a instância política, era muito importante, se não é essencial, o aperfeiçoamento dos métodos e condições de debate, de discussão e de persuasão. Dewey dizia, o problema do político é esse. O problema do fenômeno político é aperfeiçoar os métodos e as condições de debate. Ou seja, ser uma retórica particular, uma retórica condicionada a uma cultura específica, capaz de expressar a linguagem das massas no espaço público, a razão, a ciência, a educação, seria apenas mais um instrumento de dominação. Portanto, por trás dessa retórica de divulgação da cultura, se achava o sistema educacional. Fundamental, porque eu vou me perguntar depois que retórica, o que é que se acha por trás da retórica da mídia. Então, a retórica em si mesma é a pura técnica discursiva. A retórica, como pura técnica, é alguma coisa desencarnado da criatividade cultural, desencarnado da política, portanto, desencarnado do ativismo cívico. Essa retórica desencarnada é que foi o embrião das indústrias de difusão culturalista, junto ao grande público, que foi objeto das reflexões de autores como Tocqueville, como Proudhon, como Baudelaire e outros desde metade do século XIX. Já gente desse quilate, desse calibre, desconfiava da retórica sem política, da retórica descomprometida com a massa. Então, na primeira metade do século XX, essa retórica industrializada se tornou objeto novo de análise graças à noção de indústria cultural. Todos sabemos, é uma expressão cunhada por Adorno, a expressão aparece, portanto, nos anos 40, cunhada por Adorno. Possivelmente nada é novo sob o sol. Vocês encontram, eu sei que os livros de comunicação atribuem isso a Adorno, e é dele, mas ele, que é um grande crítico da cultura ocidental, não podia ter deixado de ler Bouvard e Pécuchet, de Flaubert, e está lá a expressão em Bouvard e Pécuchet, apenas chamada cultura industrial. Foi uma recozinhada jornalística que Adorno fez de Flaubert, teoricamente reforçada pelo conceito de reprodutibilidade de Walter Benjamin. Então, são esses críticos dessa ordem, como Adorno, como Benjamin, que fazem um diagnóstico de homogeneização cultural para essa retórica. E essa homogeneização se configura como um ponto de convergência para toda essa linhagem de crítica cultural que a Escola de Frankfurt representou tão bem. Mais tarde, a expressão se estendeu à mídia eletrônica, devido à crescente importância do rádio e da televisão, perdeu força com a tecnologia do digital e foi progressivamente substituída pela expressão indústria de conteúdos. Hoje, aos especialistas em conteúdos. Então, no bojo da transição do paradigma industrial para o paradigma informacional, são dois paradigmas. O paradigma industrial se caracteriza pela tecnologia dos motores, enquanto que o paradigma industrial, o paradigma informacional, se caracteriza pela tecnologia eletrônica, que é bem diferente. Nessa transição, o espaço público se ampliou tecnologicamente. Nunca foi, tecnicamente, tão grande quanto hoje o espaço público. Se ampliou por internet, por rádio, por televisão,
por telecomunicações, por telefone até, mas, tecnologicamente ampliado, esse espaço público passou a ser absorvido pelas indústrias de conteúdos culturais com uma conexão apenas remota com o sistema educacional. Então, o que ocorreu nessa transição? O mercado chegou, dançou a educação. O mercado expulsa a educação nessa transição. Essa educação que estava antes, no século XVIII, XIX, por trás da esfera pública. Então, entre os anos 60 e 90, o espaço público parecia ter encontrado no broadcast televisivo, parecia ter encontrado na televisão ou na informação em circuito aberto, o ícone principal. Quer dizer, a televisão parecia ser, efetivamente, o lugar do espaço público. Por quê? Pela grande capacidade que a televisão tinha ou tem de transpor as velhas barreiras sociais, as barreiras de classe, de credo, as barreiras de sexo e de idade, e constituir audiências diversificadas. A TV acabou se impondo com uma espécie de medium prototípico de alcance massivo. Ali parecia ser o lugar virtual do espaço público. Então, começaram as críticas sobre o potencial de concorrência com a família, com a escola. Isso, entre os anos 60 e 90, foi muito popular no âmbito dos estudos de comunicação, dos estudos críticos. Finalmente, ainda na década final do século passado, a tecnologia digital passou a impulsionar e passou a consolidar a fragmentação dos públicos da mídia eletrônica tradicional sob a forma de individualidades comunicantes ou individualidades interativas. É o momento que estamos vivendo. Quer dizer, quando havia televisão, na indústria cultural, ainda aquela que Adorno critica, quando se falava de interação, essa palavra era regida pelo modelo de uma massa anônima, de uma massa heterogênea. Essa interação deu lugar a uma coisa que é uma palavra que é nova, é uma palavra de 20 anos para cá. Antes não tinha essa palavra, que é interatividade. Que interação? Não tinha interatividade. É uma palavra nova. Suspeito que de origem francesa. Os franceses gostam de inventar palavras. E essa interatividade implica um processo gradativo de apropriação da tecnologia da comunicação pelos usuários. Portanto, a internet é hoje esse medium forte, poderoso, a internet, que sintetiza todas as possibilidades expressivas da mídia anterior, sintetiza as possibilidades expressivas da imprensa escrita, do rádio, da televisão. Pouco importa que isso ainda seja fraco na internet do ponto de vista de expressividade, mas tecnicamente a internet sintetiza essas possibilidades e acena para novas modalidades de trabalho intelectual afinados com o desenvolvimento da rede mundial de computadores. Ora, essa substituição se dá, ela opera no âmbito da atual financiarização do mundo. Eu insisto muito, e tenho insistido desde livros anteriores, no conceito de financiarização. A financiarização não como a circulação puramente de capitais, não é a pura circulação de capitais. Na verdade, a financiarização é um novo modo de ser da riqueza social. Significa a riqueza expressa em dinheiro. Remeto mais uma vez a Marx, e remeto particularmente aos Grundrisse, que foi escrito 10 anos antes, as anotações do Grundrisse 10 anos antes da a publicação do primeiro livro do Capital, onde o Marx faz uma distinção brilhante, genial, atualíssima, sobre dinheiro como dinheiro, o dinheiro enquanto dinheiro, dinheiro como capital e capital como dinheiro. Prestar atenção a isso, o que é esse capital como dinheiro, esse capital financeiro como dinheiro, porque essa transformação que estamos vivendo, aliás, no artigo de uns 6 meses atrás,
não, já tem uns 10 meses atrás, um dos artigos mais brilhantes que eu li no Globo, uma pessoa que eu sei que não é professor desses assuntos, mas é brilhante, intuitivo, escreveu um artigo sobre isso, simples, uma crônica clara e simples, que é o Luiz Fernando Veríssimo. Escreveu no Globo um artigo falando disso de modo muito simples, e disse que o capitalismo fez coisas horríveis, mas fez coisas grandiosas também para a humanidade, essa coisa. Ele disse, mas quando o capital produtivo se transforma em dinheiro, perde a capacidade de narrativa, de dialogar. Porque dinheiro não fala, dinheiro não precisa falar. Dinheiro só transforma, só age. Quer dizer, nós estamos num momento, num capitalismo já sem discurso, um capitalismo de pura conectividade. Ora, por que isso? Essa substituição não afeta, por isso, a homogeneização cultural que a Escola de Frankfurt já tinha denunciado. Porque, e para entender isso, vale trazer um aporte de natureza econômica para entender. Por quê? Porque os produtos financeiros são as moedas, são os títulos, são os créditos. Os produtos, todo e qualquer produto financeiro é perfeitamente homogêneo. Ou seja, os agentes desses produtos não se interessam por nenhuma outra característica do produto além do preço. O que você quer saber de um produto financeiro, qual é o preço dele? Que rentabilidade ele vai dar? Então, no mercado financeiro, por exemplo, digamos, você empresta R$1 emprestado durante um dia, é equivalente a qualquer outro real emprestado durante o dia. Qual a diferença entre um real e o outro? Há uma homogeneização, uma homogeneidade dos produtos financeiros. Quer dizer, nenhum banco pode praticar uma taxa de juros superior às taxas do mercado, sob o pretexto de que o real que empresta são de melhor qualidade do que aquele oferecido por outros bancos. São iguais. Ele não pode recorrer à qualidade. Bom, isso parece uma evidência, parece um acacianismo. Mas quando você olha do lado dos mercados não financeiros, a homogeneidade do produto desaparece quase sempre. Quando você olha do lado do mercado, que é compra e venda de mercadorias, aí sim eu posso me perguntar se essa garrafa de água mineral é melhor do que qualquer outra, São Lourenço. Eu posso discutir sobre a qualidade do produto quando desaparece o pressuposto da homogeneidade. Nas finanças, na financiarização, tudo é perfeitamente homogêneo. Ora, eu estou fazendo essa incursão economicista aqui para mostrar, dando essa explicação, como índice da hegemonia da informação veloz. A hegemonia da informação veloz, por efeito da tecnologia eletrônica, sobre aqueles velhos pruridos de heterogeneidade simbólica no âmbito da cultura. Quer dizer, o que importa mesmo agora é que no mercado de capitais a informação circule bem e velozmente. Por quê? Porque todas as ofertas, todas as demandas para o mesmo produto homogêneo podem ser confrontadas praticamente em permanência no mesmo lugar, que é a Bolsa, ou numa mesma rede de telecomunicações, que é o mercado monetário ou o mercado das trocas. Então, vejam só, nós estamos vivendo, portanto, na cultura contemporânea, no cotidiano contemporâneo, sob o influxo dessa mídia planetária, nós estamos vivendo com um espírito distributivista, um espírito circulatório que afeta a velha cultura disseminada no espaço público. Ora, o espaço público se ampliou tecnologicamente, como eu disse aqui, ao longo do século XX. Foi progressivamente se liberando daquela ideologia cívica característica do período oitocentista, que, ainda que fosse monopolizado pela burguesia ascendente, abrigava pretensões universalistas. Por exemplo, o espírito público do século XIX tinha pretensões franco-revolucionárias, liberté, égalité, fraternité, são ideais que animavam o espírito público. E ainda dizia respeito
aquele alcance heterogêneo das classes sociais. As classes diferentes ainda eram abrigadas, bafejadas por uma esperança de liberdade, igualdade e fraternidade. Ora, hoje, o espaço público, esse que experimentamos com as novas tecnologias da informação, é uma esfera culturalizada. O espaço público contemporâneo é culturalizado. O que é isso? O que é ser culturalizado? É ser fonte de entretenimento, em primeiro lugar. É ser fonte de conteúdos fragmentários de conhecimento com aparências da vida cultural. Porque não tem mais potência de referenciamento comum. Tem potência de distribuição, potência de circulação, mas não tem referenciamento comum, como tinha a esfera pública tradicional. Portanto, eu chamo isso de culturalismo. Eu chamo de culturalismo a redução da dinâmica de produção simbólica à distribuição de conteúdos significativos com vistas a uma nova forma, não de política do social, mas de gestão do social. De gestão do social. A esfera pública é mais administrativa hoje do que política, como era política no passado. Portanto, quem é que gere esse social? As corporações de mídia. Quer dizer, no limite, a soberania do mercado toma o lugar da soberania política. E tomando o lugar da soberania política, o mercado converte a vida pública à vida em público. É diferente. Essa vida em público é uma estetização de tudo e de todos aptos à visibilidade coletiva. Por isso que nos parecemos nos interessar tanto hoje pelas misérias existenciais de cada um, principalmente se essas misérias vêm de uma atriz bonita da Globo. Essa vida em público, só que vivemos no Brasil, tem muito a ver com essas pequenezas estéticas das figuras globais. Então, ao olhar analítico, está se configurando uma nova realidade. Uma realidade em que pontificam basicamente, desde amplas frações de faixas etárias da classe média até a juventude das periferias urbanas, aglutinadas por meio de redes alternativas de comunicação baseadas na internet e socialmente extensivas por meio de organizações lúdicas de natureza variadas. Quer dizer, desde shows musicais a jogos coletivos. Quer dizer, nunca se divertiu tanto na sociedade brasileira. Nunca não nos divertimos tanto. Estamos quase morrendo de tanto rir. Então, o que eu quero dizer é que não se exercem mais, da mesma forma, os efeitos da grande mídia, quer dizer, jornais, revistas, televisão, sobre esse novo tipo de público. Ora, e talvez um começo razoável para se entender o escopo desse culturalismo é observar a poltrona de avião internacional. A última viagem que eu fiz, observei bem, mas não me deitei nela porque não tinha dinheiro para comprar passagem. Tinham pago para mim dó econômica. É a poltrona que os aviões estão chamando de lie flat. Lie flat. Deitar por inteiro. Na primeira classe ou na executiva de algumas companhias aéreas, essa poltrona lie flat está oferecendo ao passageiro o que chamam ICE. Na verdade, não é gelo, é ICE, quer dizer, informação, comunicação e entretenimento. Deitado na poltrona, cai o ICE em cima de você. Informação, comunicação e entretenimento. Então, oferece aquilo que no âmbito geral da televisão chama cultura. Isso que a televisão chama cultura. O que é? Informação, entretenimento e variedades. Portanto, em última análise, a cultura é sempre um negócio vendável. Portanto, é sempre alguma coisa que se vende. Portanto, essa ideia de cultura se ajusta perfeitamente a um novo tipo de gestão social, em que o controle público do sentido, que é a administração total,
toma o lugar da velha política. Portanto, se trata aqui de cultura como uma instância de conformação do consenso, cultura como uma instância de conformação da hegemonia. Portanto, cultura é, nesse contexto, a cena em que ganha sentido o exercício do poder de natureza gerencial. O poder é de natureza gerencial. Não nos enganemos, o processo eleitoral ainda é político, é o da pequena política. Tanto imagem, televisão, fofoca. Mas uma vez instalado no poder, esse político, se não consegue ser um bom gerente, ele é o presidente da República, é um gerente. E está todo mundo satisfeito porque, por enquanto, não está afundado numa crise como a Grécia, como Portugal, como a Espanha. Então, a televisão é, no fundo, um eletrodoméstico financiado por vendedores de eletrodomésticos, desde as geladeiras, os carros, até os atuais celulares. Mas é um eletrodoméstico, essa frase era de, acho que de Fellini, mas é um eletrodoméstico que funciona por imagens. Funciona, portanto, com um pedagogismo implícito. Quer dizer, a televisão nos ensina, portanto, alguma coisa. Quer dizer, e há 7 décadas, o que é que a televisão vem nos ensinando? Portanto, o que é que esse espaço público vem nos ensinando? Em primeiro lugar, ela diz o seguinte, que cada um de nós tem uma imagem e que tem que administrar essa imagem. A imagem é alguma coisa que você administra. Se você não administra ao nível da profissão, do trabalho, você pode administrar por droga. A droga é um modo de administrar imagens. Isso valeria uma outra discussão sobre isso, mas a droga, para mim, é uma relação social. Então, portanto, a imagem própria, essa imagem que temos que administrar, é uma atualização da velha persona. Quer dizer, aquela máscara com que se constrói a personalidade. Quer dizer, antes, era a moral que nos mandava administrar psicologicamente a persona própria. Ou então era o direito que dissolve as diferenças individuais na figura da pessoa jurídica. Agora, a gestão da persona é um imperativo das novas formas de relações sociais. É um imperativo das novas tecnologias da comunicação, como a internet, com as redes sociais, onde administramos a nossa máscara diariamente. Passamos a usar, um pouco no século XVII, em Veneza, saímos para a rua de máscara. Quer dizer, administramos a nossa persona. Então, fora desse ensinamento, e realmente a televisão nos ensinou isso nesse tempo, o que predomina na televisão é reciclagem culturalista. Ou seja, o que predomina na televisão é a reciclagem do lixo cultural. Televisão é lixo reciclado. Então, a cultura ainda pode efetivamente, do influxo da mídia, do mercado, de algum modo servir de matriz de orientação para o nosso cotidiano, para a nossa cotidianidade. Quer dizer, não estaríamos sendo sufocados pela cultura da bobagem?